Pessoal, o papo hoje é sobre bioenergética, que nada mais é do que a ciência que estuda a vida. E o que é a vida? A vida é a produção e a utilização de energia. Na hora que a gente cessa a produção e a utilização de energia, esse ser, seja ser vivo, seja uma planta, seja uma célula primitiva, ou seja um sistema mais complexo como o nosso, ele morreu. Porque acabou a produção e a utilização de energia. Então, só para a gente ter uma ideia da importância desse tema, porque tudo que a gente faz é no sentido de garantir a produção de energia pelo sistema, para que ele faça dessa produção a sua utilização com perfeição, porque ele já sabe, a inteligência local de cada célula nossa sabe o que fazer. Então, depois dessa introdução, a gente vem para um pouquinho mais de aprofundamento, mas não precisa pular da janela não, tá, gente? Isso aqui são coisas que a gente precisa ter mais contato, né? São temas da bioquímica que normalmente na faculdade a gente passa batido, a gente não valoriza tanto, porque é muito complexo, é muito detalhado, e a gente quer mais ver resultados. Só que os resultados dependem do entendimento do básico, né? Dependem do entendimento da bioquímica. Então, uma revisão do metabolismo, daquele mapa metabólico, que a gente quase tem um estresse pós-traumático na hora que vê ele, né? Ou pula da janela, é importante demais para a gente poder saber o que a gente está fazendo de forma coerente, tá? E não apenas um suporte medicamentoso ao paciente. A gente pode favorecer vias do metabolismo para aumentar a produção e a utilização de energia, no caso que eu estou chamando a atenção pelo nosso cérebro, uma superestrutura. Então, revisão da glicólise, que é lise da glicose, ou seja, a quebra de uma molécula de 6 carbonos que é a glicose. A gente vai falar um pouquinho sobre a glicose e seus transportadores. A gente vai falar um pouquinho das vias das pentoses fosfato. Ciclo de Krebs, né? Todo mundo ouve falar nisso desde o ensino médio, desde a escolinha do professor Raimundo. Fosforilação oxidativa é onde está o grande ganho da produção dessa molécula energética que chama adenosina trifosfato. Então é aqui, tá? Onde mora tanto a oportunidade de produção de alta quantidade de energia, quanto o desfavorecimento dessa via. Então, se a gente tiver um comprometimento, tá, da fosforilação oxidativa, a gente vai ter um comprometimento muito sério da produção de ATP. E diante de um paciente que, no caso, estamos tratando da bioenergética cerebral, que, de novo, é a produção e utilização de energia por um sistema, por uma célula, no caso, um sistema cerebral, a gente tem comprometimento da produção de energia para esse órgão se a gente não entender bem da fosforilação oxidativa e sobre o que a gente pode favorecer, o que favorece e o que desfavorecem essas vias. E uma relação interessante entre a ATP, que é a adenosina trifosfato, a creatina e magnésio e até manganês, tá? Eles são interrelacionados. Então, voltando ao papo inicial, chamando de volta a atenção, né? A bioenergética, que é o estudo da produção e utilização de energia por um sistema, no caso o cérebro, essa superestrutura que temos aqui ao lado, né? Cheio de zzz, é o tempo inteiro desse jeito. Então, meu cérebro está mudando agora, o seu cérebro está mudando nessa hora. E a gente tem mudanças, né, a nível de produção de energia, dependendo do tipo de objetivo que a gente quer. Então, eu tenho uma demanda aumentada, por exemplo, por aquisição de um equilíbrio. Eu vou ter que mexer aqui nas vias neurais para ter mais equilíbrio. Eu tenho que aprender determinado conteúdo, eu tenho que ler muita coisa, eu tenho que sedimentar, então eu vou mexer em outras vias neurais aqui para poder adquirir e sedimentar esse conteúdo. Então, isso tudo, gente, a gente não faz sem energia, tá? A gente precisa de uma molécula que é a moeda de troca. Então, você pede para uma célula assim, aqui, faz um receptor para mim, aqui, faz uma enzima para mim, que eu estou precisando digerir isso daqui. Ela faz. Me dá aqui a grana que eu faço para você. Então, essa grana é o ATP, tá? Então, a célula faz qualquer coisa desde que tem energia, porque saber fazer as coisas ela já sabe, não é a gente que dita não, tá? Então, bora lá. O cérebro, que é essa superestrutura, ela pode ter impacto tanto positivo quanto negativo em cima da nossa máquina humana. Quem quer isso daqui? Ninguém, né? Então, aqui a gente precisa de entender
da distribuição do orçamento na União, né? Porque o cérebro consome muita energia, porque é uma superestrutura que não para. Se ele parar, a gente morre, né? Então a gente quer impactos, primeiramente, e de forma potencializada, positivos em cima da máquina humana e minimizar os efeitos negativos, ou seja, a gente pode fazer isso tanto com uma educação do paciente, quanto aumentando o nível de conhecimento técnico dele, quanto com uma análise, né? E às vezes a gente precisa suportar bioquimicamente, tanto com suplementação quanto com uma medicação. A gente se ancora para ter resultados maximizados de forma positiva em cima da máquina. E vem uma pergunta, né? E daí, como que eu faço para garantir um impacto positivo sobre essa máquina? A gente tem que garantir isso daqui, ó. Para ter um impacto positivo, eu preciso garantir tanto a capacidade de processamento de dados, quanto a qualidade do processamento de dados. Se eu não tiver isso, eu não consigo garantir um impacto positivo em cima do sistema. Então o cérebro ele tem que andar assim, ó, igual o cavalo bravo. Ele tem que andar com rédea curta, porque ele tem que obedecer aos seus comandos. Se ele ficar desgovernado, né, a gente pode incorrer em erros de processamento de dados, perdendo tanto capacidade quanto qualidade. E a gente sabe que demenciação é um nome leigo para perda da capacidade e da qualidade do processamento de dados. Então, ao avaliar um paciente com doença mental, né, seja psiquiátrica, seja neurológica, a gente precisa, né, pensar no gasto energético dessa superestrutura cerebral. Porque um cérebro normal, um cérebro passivo, tranquilo, sem enfrentamentos, né, do entorno, do ambiente, é um cérebro que já gasta muito do seu aporte energético basal. Ele gasta 20% do que você consumir, do que você conseguir produzir de ATP. É muita coisa, né? Agora, você imagina um cérebro que está tentando conseguir os resultados. Um cérebro ansioso, um cérebro com pensamento acelerado, um cérebro com distúrbio do neurodesenvolvimento, tá? Que houve um distúrbio inicial do neurodesenvolvimento, mas ele está tentando bypassar esses vieses, essas dificuldades e te devolver um resultado. Esse cérebro não gasta 20%, entendeu? Do seu orçamento energético. Ele vai gastar mais. E se ele gasta mais, o corpo sofre. Porque normalmente o corpo teria que lidar com 80% da produção de energia, né? Todo aquele mapa metabólico. E agora, às vezes, ele tem que se virar com 60%, né? Com menos, às vezes. Então, a gente tem que entender isso, o contexto em que o paciente está inserido, para a gente saber como é que está a utilização de energia para o corpo, porque daqui a pouco o paciente adoece, né? Daqui a pouco o paciente começa a ter ou infecções oportunistas, porque o consumo energético por um cérebro estressado, que não é só um estresse do cotidiano não, tá? É o estresse dessas doenças mentais ou neurológicas, tanto psiquiátricas quanto neurológicas. Ele gasta mais. Ele está disfuncional, ele está tentando entregar um resultado que ele não está conseguindo. Então o corpo sofre, porque o orçamento, né, a riqueza, a produção de energia é uma só. E você vai ter que distribuir da melhor forma possível. Então a sua defesa pode sofrer, né? Você tem soldados cansados, sem munição suficiente, e na hora de ter que ter uma tropa em forma, você pega um sistema cansado, um sistema sem munição, desnutrido, porque a bioenergética cerebral foi prejudicada, entendeu? Então a gente tem que atentar para isso, sobre os riscos de infecções ou outras patologias associadas com gasto exagerado do cérebro. A gente tem que pensar obrigatoriamente, porque a gente não quer que um paciente se demencie precocemente, a gente não quer que ele perca nem a capacidade nem a qualidade de processamento de dados dele. Então, é importante ter isso na cabeça, é importante para ajudar um outro ser humano a gente entender melhor dessa distribuição energética do sistema. Então, esse slide eu acho que assim, é uma figura que traduz muito bem a duração fugaz da produção de um ATP, entendeu? Então, a nossa energia, ela se chama
adenosina trifosfato. E a gente não tem grande estoque dela, não. A gente tem em torno de 200 gramas de estoque no máximo, tá? No corpo inteiro. E a duração dela é a duração de um palito de fósforo aceso, né? Muito fugaz, normalmente de 1 a 3 minutos ela já se esvaiu. Então a gente vai ter que produzir de novo. Então o gasto de ATP por dia, né? Varia de livro bioquímico para livro bioquímico, mas tem livros que citam de 40 quilos de produção de ATP por dia até 80 quilos na necessidade de produção e utilização desse ATP por dia, na dependência do status desse ser humano, entendeu? Se é um ser humano mais ativo, se é um ser humano mais estressado, se é um ser humano que está passando por dificuldades patológicas, né? Obviamente está tendo um gasto energético superior. Então, é muito importante ter essa imagem, tá? Que a gente produziu e já usou essa energia, tá bom? A gente não tem estoque. A gente tem que manter a condição de fazê-la, tá? Então, olha só o cérebro com seus girozinhos, essa super mega estrutura que a gente está apenas começando o entendimento a respeito dela. Ela corresponde em torno de 2% do nosso peso, né? 1 quilo, 1,5 kg mais ou menos. E ela pega 15% do débito cardíaco, ou seja, 15% do que o coração bombeia por minuto é do cérebro. É muito fluxo para uma estrutura que pesa 2% do corpo, né? E de toda a produção energética, de toda a produção de ATP por dia, 20% é consumido por um cérebro normal. Então, isso aqui são dados que a gente precisa ter na cabeça. Um cérebro disfuncional, ele não gasta só 20%. Um cérebro disfuncional, ele começa a gastar mais. E mais implica em déficit de fornecimento energético para o resto do sistema. Cadê coração? Cadê músculo? Cadê osso? Cadê enzima? Cadê receptor? Cadê metabolização, digestibilidade? Cadê? Isso tudo precisa de ATP. Tá? Então, como fazer para acender um fósforo? Ou seja, como a gente pode fazer para favorecer as vias de síntese ou de produção de ATP? A gente precisa ter uma madeirinha, né? A gente precisa ter uma pólvora na ponta e a gente precisa ter um atrito para aí a gente poder acender esse fósforo e ele rapidinho ele se esvai. É assim o nosso ATP. Então, se a gente entender o que a gente precisa fornecer para a célula, a gente consegue favorecer a produção de ATP. Então, como tudo na vida, é o seguinte, tudo na vida obedece a um padrão, tá? Você não pode ter erro em determinadas etapas da produção de determinada coisa. Então, por exemplo, a gente quer produzir um palito de fósforo aceso. Primeiro que você não estoca palito de fósforo aceso, né? Não tem jeito, você tem que estocar ele sem estar aceso. E isso é muito importante, porque é a ativação do ATP que faz a produção da energia, tá? Então, eu tenho que saber que uma cadeia de produção, né, ela precisa acontecer de forma adequada. Então, tem uma indústria que eu preciso produzir um Fusca, né? Eu preciso produzir um carro, um automóvel. E aí eu preciso de aço, eu preciso de borracha para pôr nos pneus, eu preciso de uma certa quantidade de plástico, né? Para poder fazer a produção acontecer. Aí não teve nenhum erro na produção, eu consigo ter meu carro. Isso é em qualquer produção, tá, gente? Não é só de carro, não. Isso aqui foi um exemplo. Mas se você tem um comércio, né? Se você consegue ter uma indústria, etc., você precisa de ter uma linha de produção bem certinha. E aí? Você conseguiu fazer seu carro, mas não adiantou nada, porque você precisa distribuir o seu produto, tá? Então, você precisa dar uma linha de distribuição. Então, olha só a implicação da bioenergética, onde que tem que ir o raciocínio do médico, tá? Então, eu tenho que fornecer tudo o que for necessário para que haja a produção adequada do meu produto, né? Eu preciso ter coisas de boa qualidade, aço de boa qualidade, plástico de boa qualidade, couro de boa qualidade, borracha e pneus de boa qualidade para eu conseguir ter tudo ordenado e conseguir fazer a minha produção. Beleza. Aí não adianta nada se eu não conseguir distribuir meu produto. Eu preciso de uma linha de distribuição, que no nosso corpo é o sistema cardiovascular, é um sistema de bombeamento e distribuição
dos combustíveis ou da energia produzida, tá bom? Ou da matéria-prima para se produzir uma energia. E depois, também nada vai adiantar se a gente não tiver um consumidor final. Esse consumidor final é as nossas células, são as nossas células, né? Então não posso ter erro na produção, então já não posso errar no combustível que eu vou dar para essa máquina. O combustível tem que ser de altíssima qualidade e ele não pode lesionar, ele tem que ser útil. Então, serviu para produzir. Agora eu preciso distribuir meu produto, eu preciso ter vias, eu não posso ter ponte quebrada, eu não posso ter asfalto com buracos, esburacado, desbarrancado, eu não posso ter greve de caminhoneiro, eu não posso ter nada porque o meu produto precisa ser distribuído, senão não adiantou, né? E para que tudo isso, essa linha de distribuição não seja errada, finalmente a gente conseguiu distribuir, eu tenho que ter quem consuma, porque também não vai adiantar nada. Entendeu? Eu consegui produzir, consegui distribuir, mas eu não consigo que seja consumido, ou seja, a célula precisa utilizar o que você está oferecendo para ela. Então, todo esse sistema é preciso para que você consiga acender o seu fósforo, que é o ATP. Acho que deu para entender, né? Então, assim, é interessante fazer essa linguagem associativa para a gente poder ter uma visão da importância de um tema que aparentemente não é tão valorizado. Então, macronutrientes são aqueles nutrientes maiores que a gente adquire a partir da alimentação, né? Uma carne, um legume, né? Até uma pizza, um sanduíche, etc., que não deveriam ser usados, né? Mas são macronutrientes, tá? São os carboidratos, são as gorduras e as proteínas. E eles precisam ser quebrados, porque não tem jeito de uma célula, né? Não tem jeito de uma célula receber, por exemplo, passar pela membraninha dela, coitada, um pedaço de carne, né? Não tem jeito. Então a célula, isso aqui tudo, ó, passa, deixa eu colocar aqui. Então, tudo isso que você come passa pelo seu esôfago, pelo seu estômago, pelo duodeno, pelo intestino grosso e é eliminado pelo escapamento, que é o reto. Então você põe esses macronutrientes aqui, carboidratos, gorduras e proteínas, para dentro, como um pedaço de carne, como um pedaço de pizza, etc., um ovo, e cai no estômago. Esse bolo alimentar aqui. Ele vai ter que sofrer a ação de sucos corrosivos, tá? Fígado entra aqui, o pâncreas entra aqui e o próprio estômago já começa a digestão. Então, esse processo de preparação da matéria-prima para você, no final das contas, conseguir acender seu fósforo, né, chama-se digestão, tá? E essa máquina aqui, é o tubo digestivo, é uma máquina de processamento de matéria-prima. Então você põe aqui grandes moléculas, macronutrientes, macromoléculas, empurra tudo aqui e ele vai sofrer primeiro uma trituração, né, gente? Não esquece da trituração porque a gente está pensando em energia, tá? Então a gente tem que otimizar a nossa produção de energia. Mastiga, 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 mastiga. Tem gente que fala assim, mastiga 50 vezes, etc. Mas o fato é que você tem que triturar o máximo possível e engolir uma papa, tá? Na hora que estiver sob a forma de papa, aí tá preparado para cair no tubo digestivo, porque aqui, ó, só tem quebra química. Esses sucos são muito corrosivos, são sucos que derretem qualquer molécula. O suco gástrico, né, tem um pH muito baixo, né? O ácido clorídrico, o HCl, ele tem um pH de 1,2, né? O ácido sulfúrico, que é o ácido mais forte da Terra, né? Ele tem um pH de 1. Então é muito próximo de um pH gástrico, tá bom? Então, depois de mastigar e triturar, fazer uma trituração mecânica, a gente só vai poder contar com trituração, com quebra química dessas macromoléculas. Quebrou, glicose checada. Quebrou, gordura, ácido graxo checado. Quebrou, proteína, aminoácido é checado. Aí sim, né, a gente consegue cair na circulação, ser absorvido esses nutrientes menores, glicose,
ácidos graxos e aminoácidos que vão estar aqui, ó, glicose, aminoácidos, eu vou pôr um quadradinho, um bloco aqui de tijolinho, vão cair na circulação para serem usados pelo consumidor final, que é a célula. Olha que bacana. Então, olha a linha de produção que a gente acabou de falar, né? Você tem que colocar toda a matéria-prima nessa máquina de processamento, ela vai quebrar tudo grande, né? Tudo sem forma, para moléculas que sejam aproveitáveis pelo sistema. Quebrou tudo, caiu na circulação, cada um pedacinho dele, glicose, ácido graxo, aminoácido, e vai entregar para a célula poder fazer o seu palito de fósforo ser aceso. Tá? Então, assim, é bacana e a gente não pode errar nessa interpretação, tá bom? A gente tem que saber isso mais a fundo. Então, tudo tem que ser quebrado. Tudo que quebra é enzima, tá? A enzima quebra substâncias em outras diferentes que são mais facilmente utilizáveis pelo nosso sistema celular, tá? Porque tem que ser no consumidor final. Então, mais uma vez, lembrando, o carboidrato vai dar glicose no final, depois de tanta quebra enzimática, né? As gorduras vão dar os ácidos graxos depois. E as proteínas vão dar os aminoácidos no final de tanta quebra enzimática. Então, é a preparação do produto, tá? É a linha de produção da matéria-prima. Então, tudo para que a gente tenha uma formação adequada, uma produção adequada de energia, vai depender, né, gente, disso daqui. Mais uma vez, porque isso aqui é muito importante, porque depois a gente passa para o mundo microscópico e esquece dessa dinâmica, tá bom? Então, a bioenergética, ela depende do aporte da matéria-prima correta, de alta qualidade e útil, sem ser lesiva ao sistema. Depende da absorção, tem que ter uma superfície absortiva viável, né? Não pode ter uma gastrite, uma duodenite, né? uma ileite que vai prejudicar essa absorção e tem um sistema cardiovascular capaz de distribuir tudo o que foi absorvido. A chegada à célula é super importante, porque tem que ter chegada à célula, aí chega nela, aí sim, a gente vai ter uma captação, uma geração e a utilização de toda a matéria-prima processada para que a célula faça o seu palito de fósforo acender. Então isso é muito bacana de entender os circuitos, né? Então isso aqui mostrando que o cérebro consome, um cérebro normal, consome até 20% da nossa produção de ATP por dia. Tudo isso aqui é feito dentro da célula. Dentro de cada célula produz seu próprio ATP e utiliza. Ela não produz para outra utilizar, não. A vizinha, estou te emprestando um pouquinho de ATP aqui. Não, ela produz para si. Tá? Então, quando uma célula perde a capacidade de produção do seu ATP, né, e de utilização dele para fazer as manobras que ela precisa, ela começa a se degenerar. Então, é uma célula que tem a morte anunciada, tá bom? Então, é só isso aqui para ver que dos 20%, né, do que está envolvido na produção de ATP pelo cérebro, dos 20%, a gente tem uma distribuição interna, que 60% é para sinalização. O que é isso, né? Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. E 40% é para faxina, tá? Então, o que significa isso? Eu tenho 20% de produção de ATP consumido pelo cérebro. 60% desses 20% aqui são feitas para quê? Olha, sinalização. Eu tenho que manter, deixa eu desenhar aqui que é mais fácil. Eu tenho que manter uma neurotransmissão adequada. Isso aqui é botão sináptico, né? O corpo do neurônio seguinte e os seus botões sinápticos. Então, essa sinalização aqui da sinapse, ou seja, eu tenho que pegar o que o cérebro entendeu de conteúdo, transformar em estímulo elétrico. Eu não posso ter fuga de energia aqui, eu tenho que ter uma estrutura, bainha de mielina
bem formada para que seja esse fio, vamos dizer assim, ele seja encapado e consiga processar em alta velocidade esse estímulo elétrico que o cérebro produziu, e logo depois o cérebro produz aqui nos terminais sinápticos os neurotransmissores. E o outro tem que receber o neurotransmissor produzido. Entendeu? Então, essa sinalização aqui gasta 60% da energia do cérebro, tá? E de tudo que foi feito, de todas essas manobras, de todos esses processamentos, a gente produz muita fuligem, né? Muito uso, muita sujeira, que são os radicais livres de oxigênio, tá? São as espécies reativas de oxigênio. Então, a gente precisa fazer uma faxina que usa o resto dos 20% usado para manter a sinalização. Então, se a gente perder essa sinalização entre um neurônio e outro, a gente perdeu qualidade e capacidade de processamento, porque a gente já não consegue fazer uma transmissão elétrica adequada, tá? E às vezes não consegue produzir um neurotransmissor, ou não consegue conduzir um estímulo elétrico. Às vezes está perdendo bainha de mielina, que são as doenças desmielinizantes. Então são coisas que tudo isso a gente tem que pensar na bioenergética do cérebro, o que está rolando dentro dessa estrutura. Então vamos ver se a gente sai. E olha só o importante que eu coloquei aqui, o housekeeping, que é a faxina, ela é feita durante a noite, tá? Então o cérebro gasta 40% da energia do dia limpando a fuligem do dia, tá? Então assim, o sono é onde a mágica acontece, tá? A gente tem que ser egoísta com o nosso sono para que a gente não perca qualidade e capacidade de processamento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma doença neurológica, né? São os distúrbios do neurodesenvolvimento, que o que mais bate na nossa porta é o TDAH e o TEA. Então aqui você vê nas semanas gestacionais como é importante, né? O que está acontecendo durante a gravidez. Isso aqui vale a pena fazer uma nota importante das semanas gestacionais. Isso aqui, 38 semanas até 42 semanas é um bebê a termo, né? Ele é um bebê adequado. Aí você observa aqui, que nas primeiras semanas de gravidez a gente tem um maior impacto na neurogênese. Está fazendo neurônio. E um déficit do neurodesenvolvimento, ou um distúrbio do neurodesenvolvimento, ele começa na gestação, mas ele também depende de outras fases, porque a gente nasce, né, às 38 semanas de gravidez ou 42 semanas de gravidez, a gente nasce com apenas 30% do cérebro formado. Ao final do primeiro ano, a gente tem um crescimento de 60% no nosso cérebro. Então, a gente passa no final do primeiro ano para 90% de estrutura que um cérebro adulto vai ter. Então, olha as janelas de oportunidade, mas também as janelas de vulnerabilidade que um sistema cerebral está tendo, porque está em formação. E aqui a gente tem aproximadamente 30% do cérebro formado. No final do primeiro ano, um ano, é que a gente chega a 90% e ainda não formou tudo. E vai acabar de formar na maioridade penal aos 21 anos, né? Então isso aqui é muito importante. Olha os passos que a gente tem, a formação de neurônio. Depois que formou, eles migram, né? Eles têm que migrar para o lugar certo, cada um migra para uma área onde ele vai se especializar. A formação de sinapse, olha o que começa, olha. Ela começa um pouquinho antes do nascimento, mas ela vai descontinuando até os 10 anos aproximadamente. Então, formação de sinapse nada mais é do que a plasticidade. Quanto mais sinapse, mais plásticos, né? Agora é tanto para o bem quanto para o mal. Quanto mais você reforçar vias benéficas para você, maior o aproveitamento dessas vias. Agora, se você reforçar ou fizer reforço positivo em cima do que não deve ser construído, o impacto é muito grande também, porque depois fica muito difícil de se voltar, tá? Então, formação de sinapse, ela acontece, a gente achava que acontecia até praticamente os 10 anos de vida. Mas agora a gente entende que há uma formação de sinapses o tempo inteiro, desde que seja exigida, desde que a demanda seja mantida, né? Eu quero aprender tal coisa. Então, quanto um atleta treina
para conseguir dar um salto mortal triplo, né? Certo. Então, ele errou 300 milhões de vezes, mas depois ele conseguiu fazer a sinapse e adquirir a habilidade. Então o cérebro está sempre tentando te entregar um resultado, ou entregar o resultado para o paciente. Então, o paciente que não está conseguindo, a gente tem que acolher esse paciente, porque não é que o cérebro dele emburrou com ele e vai falar assim, você vai se dar mal, você não vai ser produtivo, entendeu? Você não vai gravar conteúdo nenhum, você não vai ser próspero, etc. Não. O cérebro é o nosso maior amigo, é o maior amigo do seu paciente. E ele não está conseguindo. Então, a gente deve fazer a leitura correta de o que fazer para que esse cérebro consiga, entendeu? O que a gente pode ajudar o nosso paciente a favorecer as vias de adequação, tá bom? Olha a mielinização. Mielinização, que é a formação da bainha de mielina, que é aquela bainha que envolve o axônio dos neurônios até os botões sinápticos e permite que o estímulo seja rapidamente processado, entendeu? Ela começa depois do nascimento e ela dura, mas sempre tem, né? A gente mantém a mielinização. E se a gente perder essa mielinização, a gente incorre nas doenças neurológicas desmielinizantes, que é que está batendo mais a nossa porta aí, é o Alzheimer. Né? Então, a perda da capacidade de processamento, da qualidade de processamento, é um tipo de demenciação por perda de mielinização. E quando a gente vê um cérebro assim, dá uma dó, né? Porque quando a gente consegue ver a uma imagem, a uma ressonância, por exemplo, já tem muito neurônio destruído e às vezes as alterações são leves. Uma leve perda de mielinização aqui, uma leve perda esparsa, né? E a gente não valoriza porque é tudo leve. Acontece que são estruturas super nobres que a gente não poderia estar perdendo. Então tem que melhorar um pouquinho mais o nosso conceito do que fazer para interromper essa perda de mielinização, porque a gente está desmielinizando, né? Isso é importante. Isso aqui também é muito legal, gente, a poda sináptica. Imagine que o neurônio está tentando fazer conexão com o outro, e está tentando, ele vai conseguir, entendeu? Porque ele vai tentar até conseguir. E aí ele conseguiu. Essa sinapse está sendo muito exigida, esse tipo de atividade está sendo muito exigido. Então essa via de transmissão, essa via neural, que são autoestradas, entendeu? Você pavimenta uma estrada de 4 vias, né? Iluminada, olho de gato, etc. Bem pintadinho, um asfalto, um tapete e tal. Para quê? Porque essa via está sendo muito exigida, então vamos favorecer, porque vai muita gente, tem muito estímulo por aqui, tem muito tráfego de informação, então vamos favorecer essa via neural, beleza. As outras que não estão sendo utilizadas precisam ser podadas, porque elas estão roubando energia de quem não está sendo utilizado. Então a administração cerebral, gente, da energia, ela é muito bacana, porque não cessa, e ele administra super bem a pouca ou a muita energia que ele tem. Então, a poda sináptica acontece justamente para você continuar favorecendo as vias de maior utilização, tá? Então, bora para frente. Então, na vida adulta, o que está pegando na gente é o gasto excessivo de energia com pouca produtividade, entendeu? Você está cansando uma superestrutura que é o cérebro, né? De uma forma que não é a melhor, talvez, né? Então, o estresse crônico prolongado está implicado como a maior causa de morte ou as causas relacionadas ao estresse, entendeu? Até doença, até hábito de vida está relacionado ao estresse. Até obesidade está relacionada ao estresse. Até privação de sono está relacionada ao estresse. Então, o estresse crônico prolongado, ele permite que nós sejamos atingidos por patologias infecciosas, quando você pega um exército que é o sistema imunológico já enfraquecido, ou sem aporte energético, né? Sem orçamento para ele lutar, porque o cérebro está consumindo muito, entendeu? Então ele fica susceptível a doenças infecciosas, a gente pode levar a traumas, tá? Brigas, suicídios, etc., né? Por estresse crônico, e a gente pode ter uma resposta inflamatória silenciosa, crônica, que é a que mata, né? Então, a resposta inflamatória silenciosa, como o estresse crônico prolongado, hoje parece normal. Você está estressado, eu também estou estressado. Isso não é normal, tá? Isso está errado. Isso está sacrificando a máquina.
Então, eu estou errada, pode ser que você também esteja errado, mas a gente está tentando mudar, a gente está se tentando adaptar a essa vida muito rápida, né? Muito agitada. Porque sobrevive é a lei da natureza. Não tem como mudar. Sobrevive o que mais rapidamente se adapta. Então, se a gente não se adaptar ou não se recolhermos em torno de toda essa tecnologia que está sendo lançada, né, a gente vai sucumbir, porque a gente está indo contra a nossa natureza, tá bom, gente? Então, deixando esses problemas inflamatórios subclínicos, tá, que não aparecem clinicamente acontecerem, e o final das contas é uma apresentação clínica. Depois de tudo isso daqui, né, a gente ficou susceptível a isso, a gente pode ter uma manifestação clínica de uma disfunção cerebral, entendeu? Pode se manifestar como uma depressão, como um cérebro ansioso, né? Às vezes você não tem um diagnóstico de TDAH, mas se comporta como se tivesse, tá bom? Das doenças neurológicas e das neurodegenerativas. Então, independente da apresentação clínica, todas essas doenças têm um fundo de disfunção bioquímica, entendeu? Tem uma base da falta de funcionamento adequado das reações químicas que levam à produção de energia. Então as células começam a ficar disfuncionais, produzindo cada vez menos energia, ou vias neurais que deveriam estar sendo desfavorecidas estão sendo favorecidas. Isso vai levar a um comprometimento clínico, tá? Que também precisa ser bem identificado. Isso aqui me chamou a atenção, né? Uma revista médica de psiquiatria molecular, uma revisão de expert, em que a gente viu que a esquizofrenia, por exemplo, a apresentação clínica de uma doença psiquiátrica grave, né? Ela pode estar ligada, né, a uma desordem da bioenergética cerebral. Isso é muito importante. Então, ao abordar um paciente com doença neurológica, uma doença psiquiátrica, a gente tem que pensar no fornecimento da energia, né, do aporte. Será que eu estou ofertando tudo o que essa célula precisa, o que essas células neuronais ou de suporte de um cérebro precisam para produzir sua energia? Ou não? Está tendo fluxo adequado, eu estou tendo distribuição adequada da matéria-prima absorvida, eu estou tendo oxigênio, eu estou tendo suplementação, eu estou tendo lesão da barreira hematoencefálica. Isso tudo, eu estou tendo aumento de consumo da energia e eu tenho que suplementar, eu tenho que aumentar isso ou aquilo para favorecer a produção desse ATP. Isso eu tenho que pensar, tá? Isso é importante, porque o outro depende da sua maior informação, né? Então, a bioenergética depende de tudo isso, voltando a lembrar do aporte da matéria-prima, da absorção, da importância do tubo digestivo, tá? Para poder absorver tudo que foi colocado para dentro, da sua distribuição adequada, ou seja, passa por uma hipertensão. Uma hipertensão significa que o paciente já tem uma doença de microcirculação, tá? Eu já me traduz, ou deveria traduzir, né, que esse paciente hipertenso, ele tem uma aterosclerose, tá? Eu já deveria pensar assim. Então, tem um erro na distribuição se eu tiver um paciente com hipertensão arterial sistêmica, se eu tiver um paciente com diabetes, se eu tiver um paciente, obviamente, com aterosclerose, esses dois, eles têm isso, né? Com aterosclerose. Se eu tiver uma disfunção de endotélio, tá? Qualquer coisa que aumente a PCR sinaliza uma disfunção do endotélio e outras doenças mais que prejudicam a distribuição. O estresse, né? Adrenalina demais. A adrenalina é vasoconstritora, né? Então ela aperta a artéria, ela diminui o raio da artéria. Em vez da artéria ser assim, a artéria fica assim, né? Sob a ação da adrenalina. Então isso tudo a gente tem que pensar se tudo o que a gente está fazendo está chegando na célula, para ela poder captar, utilizar e produzir, né? Produzir e utilizar a sua energia. Fundamental ter isso na cabeça, na alma, né, gente? Então, aí finalmente chegou um combustível processado na célula, bateu na porta lá da célula a glicose. Aí tem portas de entrada da glicose, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5. Então, agora, né, no que a gente está interessado, é
no GLUT1, tá? E no GLUT3, que são portas de entrada do neurônio e do astrócito. A glicose entra por essas portas no cérebro, tanto o GLUT1 quanto o GLUT3. O GLUT4, ele ficou muito famoso, né? GLUT1 e GLUT3 no caso do cérebro. O GLUT2 é fígado. Ainda bem que o fígado tem baixa afinidade pela glicose, porque ele processa e libera. Imagina se ele processasse e ficasse com ela, né? Alta afinidade. Ele vai ficar com toda a glicose do corpo e o resto do corpo, gente. Então ele só processa, armazena o mínimo possível. Então isso é muito bacana. E o GLUT1 e o GLUT3 são as portas por onde a glicose entra no sistema nervoso central, tá bom? O GLUT4 ficou famoso porque ele tá no tecido adiposo, na musculatura, então ele é sensível à insulina, né? E exercício, jejum, mexe com a funcionalidade do GLUT4, então ele ficou famoso. Mas aqui pra gente, na aula de hoje, é importante a gente saber que tem essas portas. Se a gente tiver disfunção nessas portas de entrada, nos receptores, chegou a matéria-prima depois de toda aquela luta de processamento, distribuição, deu certo, gente, bateu na porta da célula e ela não abre, existe uma disfunção da porta do receptor, abre aí minha filha, pega sua glicose, pega seu presente, ela não consegue, isso é uma resistência insulínica, né? Isso é uma dificuldade no metabolismo da glicose. Então a célula acabou que ela não consegue estender a mão para pegar a comida dela, né? Nem abrir a boca para poder receber aquele presente. Então a gente não adiantou nada, porque teve uma disfunção de utilização, né? O consumidor final ele está comprometido, tá? por essas portas. Então olha só, vamos falar da glicose, porque é um mecanismo, é uma molécula de 6 carbonos, tá? Que tem várias implicações no corpo. E no cérebro ela tem uma implicação importante, mais no astrócito do que no neurônio. Isso é importante também. Então a glicose ela pode servir para fazer matriz, tá? Ou seja, parede celular. Essa parede celular nossa é feita de glicose, fosfolipídios, né? E glicoproteínas. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui para ter uma ideia melhor, né? Então a matriz celular, essa parede celular aqui, ó, aqui seu núcleo, ela é formada de polissacárides e fosfolípidos, tá? Então a glicose serve para fazer membrana. Ela serve também para fazer ribose 5-fosfato, que essa ribose 5-fosfato aqui é o que, gente? Ela é importante para a fabricação de DNA, só isso, e RNA, que são riboses, tá? Que são derivados diretos da glicose. Pode ser armazenada, é o maior local de armazenamento muscular, glicogênio e algum glicogênio hepático também no fígado. Ou ela pode ser oxidada. Se ela for oxidada, ela está sob oxigênio, vai formar um piruvato e vai ter a nossa grande formação de ATP na cadeia respiratória. Então, tem vários destinos na hora que a glicose consegue ser quebrada adequadamente, cai na circulação, dependendo do momento, a célula vai usar para fazer parede celular, para armazenar, ó, foi glicose demais, gente, isso aqui não precisa disso aqui tudo não, então vou armazenar. Ou ela pode servir para fazer DNA e RNA, ou até servir para continuar a via da glicólise de produção de ATP realmente. Então aí chegou no momento que foi glicose demais para a célula, entendeu? Ela não está num momento de alta necessidade de energia. Ela vai ser armazenada. Forma de armazenamento, glicogênio, tá? Mais muscular e um pouco hepático também. Ou ela pode seguir a via da glicólise, né? A via glicolítica, e ser transformada em piruvato. Se transformar em piruvato, ela vai entrar no ciclo de Krebs. É isso que a gente quer. Então, para fazer energia, tá? Ela vai ter que ser oxidada, ela vai ter que ser quebrada. Ela não pode ser usada nem para fazer matriz celular, parede celular. Não pode ser armazenada, não pode colaborar para fazer DNA e RNA, manter a estrutura. Ela vai ter que ser quebrada em piruvato e o piruvato entrar no ciclo de Krebs para a nossa mágica acontecer, que é a produção de ATP, tá? Então, dependendo do momento em que a célula se encontra, que o organismo se encontra, a gente tem vários destinos diferentes para uma mesma molécula, tá? Então, glicólise, ela é
quando a gente fala em lise da glicose, né, quebra, tem que usar essa tesourinha aqui, várias tesourinhas, uma série de 10 reações químicas aproximadamente, para a gente poder fazer a lise da glicose. Tá? Então, essa lise da glicose, ou seja, a quebra da glicose até formar o piruvato, é uma série de reações químicas que a gente tem medo de estudar, né? Mas são vias importantes, porque no final das contas, a gente vai querer isso aqui, ó. Então, uma glicose de 6 carbonos dá 2 piruvatos. Uma molécula de 6 carbonos dão 2 moléculas de 3 carbonos, que é 2 piruvatos. Esse piruvatos é quem consegue entrar dentro da mitocôndria. Então a gente fala assim, a glicólise, tudo isso aqui ó, que está ocorrendo até o piruvato, ela é anaeróbica, porque ela acontece fora da mitocôndria, ela acontece no citoplasma, tá? Então ela não precisa de oxigênio. Agora, a formação de ATP depende de oxigênio, tá? Aí a gente precisa que esse piruvato entre numa organela chamada mitocôndria, tá bom? Então, das reações químicas que servem para quebrar a glicose até 2 moléculas de piruvato, a gente chama atenção para pontos críticos de falha na reação de quebra, tá? Então, depende da hexoquinase e da glicoquinase, são enzimas limitantes da rota, né? São enzimas que a sua falha impedem que a reação aconteça. Isso é importante a gente saber pelo menos essas 3, tá? A hexoquinase ou a glucoquinase, dependendo do status de energia do corpo, né? A fosfofrutoquinase 1, que a gente abrevia assim, e a triose fosfato isomerase, que transforma isso daqui em acetona, em corpos cetônicos, gliceraldeído para corpo cetônico para gliceraldeído para seguir a via do piruvato. Então, assim, é preciso saber enzimas limitantes da rota. Quais são as enzimas limitantes da rota da glicose? Hexoquinase, fosfofrutoquinase e triose fosfato isomerase. Pronto. Eu já sei tudo de glicólise. E ela acontece no citoplasma, então é na ausência de oxigênio. Então toda glicólise é anaeróbica, tá bom? Isso é importante até no manejo do paciente que está correndo, querendo fazer um exercício de modalidade aeróbica, por exemplo, uma corrida, né? E ele não tem tanto preparo físico assim. Então ele está lá, não tem nem suporte muscular para isso, né? Está lá tentando correr para poder gastar gordura, né? Para poder emagrecer. E a glicólise é anaeróbica, então ela não precisa de oxigênio. Já para você queimar gordura, você precisa de oxigênio, você precisa de beta-oxidar os lipídios. Então, assim, emagrecimento, gente, é a beta-oxidação de lipídios, tá? É a quebra dos lipídios armazenados. Mas para fazer uma beta-oxidação, você precisa de oxigênio. E às vezes uma modalidade, ela é aeróbica, mas para você ela é anaeróbica. Porque você está gastando só glicose, porque está faltando oxigênio, a frequência cardíaca está lá em cima, né? A frequência respiratória está lá em cima. Por quê? Porque está faltando oxigênio, entendeu? Tem mau preparo aeróbico, condicionamento aeróbico. Então a gente está fazendo uma lise como primeiro combustível da glicose, tá bom? Isso é importante. Então, às vezes, uma caminhada oferece mais oxigênio e quebra mais lipídio do que uma corrida, na dependência do seu status de condicionamento, tá bom? Utilização de combustível, fica aí a dica. Então, a glicólise ela é anaeróbica, ela acontece no citoplasma, né, na matriz citoplasmática da célula, entrou e formou piruvato, que é o que a gente quer. Aí sim, ela vai entrar para dentro da mitocôndria, tá? E esse acetilcoenzima A é quem consegue entrar no ciclo do ácido cítrico, ou ciclos de Krebs, que a gente tem até uma convulsão na hora que fala nele, mas essas vias são vias muito importantes, porque se tiver falha nisso daqui, a gente tem falha na produção de energia. Falta de produção de ATP para o corpo inteiro, né? E aqui a gente está se dedicando a uma análise da bioenergética cerebral. Então, o neurônio e o astrócito, que são parceiros,
eles têm que estar aptos a fazer todos esses tipos de reação aqui acontecerem, tá? Então, o aminoácido, ele fornece carbono para a acetilcoenzima A, e os ácidos graxos também fornecem carbono para a acetilcoenzima A, para então entrar, esse piruvato se combina com a acetilcoenzima A e entra no ciclo de Krebs. Aí a gente começa a ter mais ganhos na produção energética, tá? Então, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, é o mesmo nome para a mesma coisa, que é o que faz a roda girar, tá? Que é o grande produtor. Para que serve, né? A gente escuta falar nisso, e se você for perguntado para que serve esse ciclo de Krebs, às vezes a gente não sabe responder, né? Então, vamos tentar facilitar isso aqui, tá? Então, ciclo de Krebs é o que faz a roda girar. Ele serve para quê? Extrair hidrogênios de compostos de carbono. Tudo que tenha carbono nesse elemento químico aqui, o ciclo de Krebs serve para extrair hidrogênio disso daí. Então, carboidratos, né, entram aqui, os ácidos graxos fornecem carbono para formar acetilcoenzima A junto com o piruvato. E aí sim, ele serve para isso. Extrair hidrogênio de compostos carbonos e dá para quem? Para quem que ele vai dar? Para os transportadores ativados de elétron. NAD, que vira NADH2. NADH, aliás. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui a gente tem até suplemento deles, entendeu? Hoje em dia. Então, NADH, quando recebe um hidrogênio, e FADH2, que recebe 2. Então, serve para extrair hidrogênio dos compostos de carbonos e entregar para os carreadores ativados de elétrons. Então, o NADH e FADH2, vocês já sabem que são transportadores de elétrons, tá? Vai lá o próton, que é o núcleo positivo do hidrogênio, e aquela nuvem de elétrons junto para a cadeia respiratória. Aí sim, a gente vai precisar de um grande salvador da pátria, que é o oxigênio. Para oxidar, o ciclo de Krebs quebra, recebe as moléculas de carbono, extrai os hidrogênios, entrega para o FAD e para o NAD, e o NAD e o FAD entregam para a cadeia respiratória. Então, olha lá o ciclo de Krebs fazendo essa roda virar aqui, né? E você vê aqui, ó, NADH formado, NAD entra como NAD e sai como NADH, ou seja, recebeu um hidrogênio, né? Entra como FAD, saiu como FADH2, entra como NAD, saiu como NADH, ou seja, está recebendo hidrogênio, e vai entregar para a cadeia respiratória para fazer a fosforilação oxidativa. Então, assim, é muito bonito, né? A gente entender isso daqui, ó. Qual que é o saldo do ciclo de Krebs? 1, 2, 3 NADs para cada piruvato. A gente tem 2 piruvatos, né? Uma molécula de glicose é quebrada em 2 piruvatos. Então, o saldo final da quebra de uma molécula de glicose são 6 NADs. 3 vezes 2, 6. E 2 FADs. Um aqui num piruvato e o outro no outro. Então, isso aqui são transportadores que vão entregar os elétrons para a cadeia respiratória para fazer a fosforilação oxidativa. Então, aqui eu vou fazer um parêntese, tá? Porque, olha só, fosforilação oxidativa. Oxidativa porque precisa de oxigênio. Então, a gente vai fosforilar, a gente vai entregar prótons, a gente vai entregar grupo fosfato a um AMP, que é adenosina monofosfato, a um ADP, que é adenosina difosfato, para formar ATP, que é adenosina trifosfato. Então, a gente precisa fosforilar. E essa fosforilação é dada sob a presença de oxigênio. Então, aqui, essa cadeia respiratória, que é onde acontece a fosforilação oxidativa, produz 85% do nosso ATP. Tá? Então, você vê que a glicólise, a quebra da glicose que acontece no citoplasma, fora da mitocôndria, sem oxigênio, ela é anaeróbica, ela produz 2 ATPs, é muito pouquinho, né? A gente precisa de muito mais. A gente está precisando de 40 a 80 quilos de ATP por dia, né? Sem estoque. Então, quem que vai fazer esse ATP nosso, gente? A fosforilação oxidativa.
85% do ATP é produzido aqui, dentro da mitocôndria. Usa a matéria-prima de todos os lugares, tudo que você me der eu aproveito. Entendeu? Carboidratos, gorduras, proteína até menos, tá? Ela não é fonte de energia não, salvo em jejum prolongado, né? A partir de 7 dias a gente começa a ter utilização de proteína como fonte de energia. Mas até lá a gente está gastando isso aqui, ó, tá? E a glicólise, né, ela só usa a glicose, ou seja, a fosforilação oxidativa, ela a partir do ciclo de Krebs, ela aproveita tudo quanto é combustível e o ciclo de Krebs entrega para a fosforilação oxidativa acabar de processar e fazer a mágica acontecer, que é a produção de ATP. Só a glicose sozinha, ela produz muito pouco, só produz 2 ATPs, tá? E aqui eu queria chamar a atenção por uma organela, gente. Essa organela aqui, ela tá muito na moda. A gente tem que entender melhor dela. Quem que nunca viu uma foto dessa, gente? Uma mitocôndria, né? Uma bactéria primitiva que se aproveitou da nossa célula para elas vivem em relação simbiótica, entendeu? É muito bacana isso daqui. Porque a origem das mitocôndrias a gente consegue explicar cientificamente assim, de onde é que veio essa mitocôndria, né? Esse bichinho tão importante na nossa vida. Ela veio porque ela precisava de maior abrigo, maior proteção, então ela se aproveitou do nosso estilo celular. Então falou, gente, eu te ajudo, eu venho aqui, ó, você me abriga e eu te dou oxigênio. Então a gente faz essa parceria, pode ser? As células eucariontes, elas toparam, entendeu? Eu falei assim, vamos trabalhar esse modo de ser, que eu tô achando que vai ser legal. Então, a mitocôndria apareceu. Olha lá. Essa figurinha, ela ilustra, tá? Então a gente vem aqui uma membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria, que são essas voltas todas aqui, ó. Então, a membrana, eu sempre tive dificuldade de visualizar isso daqui, mas ficou bem bacana com essa animação. Então, membrana externa, membrana interna, e esse espaço aqui é o espaço intermembranoso. Intermembranas, tá bom? Aqui, ó, tá vendo esse enovelado todinho aqui vermelhinho? É o DNA. Mas não é o nosso DNA, não. É o DNA da mitocôndria. Ela é muito importante, né? Ela tem um DNA próprio. E esse DNA dela vem da nossa mãe. Então a gente consegue rastrear os nossos antepassados inteiros. Descobri uma primeira mulher, né, que foi na África, a partir do DNA mitocondrial, que é o DNA que passa de geração em geração, independente se for homem ou se for mulher, você vai receber um cromossomo X. E você vai receber o DNA materno, que é o DNA mitocondrial. Bacana demais. E aquela fosforilação oxidativa que eu estou falando para vocês, que tem um grande ganho, né, de formação de ATP, ela acontece aqui, ó. Sabe esse enovelado grande aqui, ó? Isso aqui é a crista mitocondrial, que é uma dobra da membrana interna, tá? Então, essa dobra da membrana interna aqui é onde ocorre, na crista, é onde ocorre a fosforilação oxidativa. Então, é aqui, nesses lugarzinhos, que a gente promove a formação de mais de 85% do nosso ATP, tá? Então, isso é muito bacana entender direitinho o que a gente está... O que está acontecendo, né? E aonde está acontecendo. Então, aqui é a membrana interna da mitocôndria, tá? Com as suas circunvoluções, tá bom? A sua crista mitocondrial que eu falei para vocês, né? Seus ribossomos, tá? Formados. Então, você vê que é uma estrutura oval, né? Com as suas circunvoluções, o seu material genético particular, que é o seu DNA, tá? E que a gente mostrou aqui em outra visão, ó, ele vem todo dobradinho, tá bom?
E todas essas proteínas aqui, elas estão sinalizando, são proteínas de sinalização, que até se a célula precisa de morrer, começa a sinalização na mitocôndria. Entendeu? O tamanho é a importância. Então, tudo o que a gente estuda hoje, né, olha só, matriz mitocondrial tá aqui, ó. Então, essas são as cristas, esse é o espaço intermembranoso, onde a gente vai ter o bombeamento de prótons e hidrogênios para depois voltar para cá. Então, onde que é o lugar da fosforilação oxidativa, gente? O lugar da fosforilação oxidativa é na crista mitocondrial, nesse número 3 aqui. E todas as proteínas que compõem a cadeia de transporte de elétrons, né, a cadeia que vai fazer a fosforilação oxidativa acontecer, ela está aqui. Então, todas as proteínas derivadas colocadas aqui nessas dobras. E precisa de oxigênio. Então, essa tal dessa mitocôndria aqui, o que a gente mais estuda hoje são as mitocondriopatias, as disfunções mitocondriais, porque se ela está disfuncional e o papel dela é produzir ATP, adivinha o que vai acontecer? Se ela estiver se deteriorando, superaquecendo, né, sendo disfuncional, ela vai comprometer a produção de energia. Então, as mitocondriopatias dão origem às proteinopatias. As mitocondriopatias dão origem aos déficits de manutenção de potencial de membrana, por exemplo. Entendeu? Falha de memória, esquecimento, capacidade de sedimentação de conteúdo e recrutamento, porque eu não estou lembrando, até que gravou, mas não consegue recrutar. Isso tudo depende de energia. E se essa estrutura estiver disfuncionante, a sua produção de energia está comprometida. Tá? Então, queria fazer esse adendo aqui, que é importante a gente entender exatamente onde está acontecendo cada processo, tá? Então, o ciclo de Krebs ocorre antes da mitocôndria, ele está no citoplasma, tá? E aí entrou com o piruvato, combinou com a acetilcoenzima A, aí ele entra para dentro da mitocôndria. Então, isso é importante fazer esse adendo aqui para a gente não se perder nos locais de produção. Então, essa fosforilação oxidativa, a gente acabou de mostrar uma mitocôndria, né? Uma pessoa de 70 quilos produz mais ou menos 80 quilos de ATP por dia. A gente tem armazenado em torno de 200 gramas, é muito pouco o estoque para que a gente precisa. E cada molécula de ATP ela é reciclada, porque a ATP é a adenosina trifosfato. Então, quando ela perde um fosfato porque acendeu o fósforo, né? Acendeu o fósforo, gastou um fosfato. Tá? Então, ela virou ADP. Ela era ATP, adenosina trifosfato. Acendeu o fósforo, gastou energia. Perdeu um fósforo, entendeu? Então voltou para ADP, adenosina difosfato. E pode cair mais ainda o nível de energia para AMP, adenosina monofosfato. Então a gente recicla os ATPs mais ou menos umas 300 vezes por dia. Então haja funcionamento dessa mitocôndria, porque se ela parar, a gente morre, tá? Então, do piruvato a gente passa para a mitocôndria. Então, até o piruvato, até a quebra da glicose a piruvato, em 2 moléculas de piruvato, tá vendo? A gente está fora da mitocôndria. Aí a gente pegou os carbonos que vieram tanto dos ácidos graxos quanto dos carboidratos, formaram a acetilcoenzima A junto com o piruvato, aí entrou na mitocôndria, tá? Isso tudo veio a partir do ciclo de Krebs. E o saldo do ciclo de Krebs está aqui, ó. 6 NADs, 3 NADs de cada piruvato e 2 FAD, 1 FAD-H2 de cada piruvato. E a gente tem um saldo também medíocre de formação de ATP no ciclo de Krebs, que só de 2 ATPs. Então, você viu a glicólise aqui, formou 2 ATPs, e o ciclo de Krebs também 2 ATPs. Isso é muito pouco porque a gente precisa durante o dia, né? Então, a gente vai ter que contar com a mitocôndria nas cristas mitocondriais, aqui a membrana interna que eu acabei de falar para vocês. Aqui, ó, cadeia de transporte de elétrons, onde ocorrem as proteínas todas para fazer a fosforilação oxidativa acontecer. Aqui é que a gente tem a grande produção do nosso ATP, então a gente não pode ter uma disfunção nessa estrutura se a gente quer uma saúde mental adequada. Então a gente não pode exigir demais do cérebro, porque se ele superaquece, aquela vem a expressão do inglês burnout, né? Então torra tudo.
queimou o neurônio, esfacelou a membrana, a integridade celular, perdeu conexão sináptica, perdeu bainha de mielina, perdeu tudo. Então você vai perdendo qualidade e capacidade de processamento de dados, tá? Então olha só, energia feita pela glicólise. Então a glicólise é fora da mitocôndria, esse verdinho aqui é tudo mitocôndria, tá? Então a glicólise tem um saldo só medíocre de 2 ATPs, entrou no ciclo de Krebs também tem um saldo medíocre de 2 ATPs, e faz a grande coisa que o ciclo de Krebs faz, é fazer os NADs e os FADs. Tá? Então a gente tem um saldo total de 6 NADs e 2 FADs que vão entrar na cadeia respiratória que está lá na crista mitocondrial. Então eu tenho 2 ATPs que vem da glicólise, mais 6 ATPs que vem da cadeia respiratória, 6, 18 ATPs, o saldo total, mais 4 ATPs que a gente vem do ciclo de Krebs de cada um. Então, no final das contas, a gente somando ATPzinho de ATPzinho, quem faz mais é a cadeia respiratória, tá? Então, no total, a gente tem 38 ATPs por molécula de glicose quebrada, e a gente consegue fazer a nossa energia, mas a gente também consome energia ou fabrica energia a partir dos ácidos graxos, que é o lipídio, e até fabrica mais do que o dobro da energia do que uma glicose quebrada, tá? Então, rendimento energético, só para consolidar, né? Tá aqui, ó, fase anaeróbica, só 2 ATPs, ciclo de Krebs, 2 ATPs, cadeia respiratória, a gente tem 24 ATPs mais ou menos, porque cada NAD forma em torno de 1,5, 2 ATPs, 4 ATPs de cada fase, cada um faz um, tá? A gente tem 2 fases, então 4 ATPs, e a lançadeira de elétrons é a cadeia respiratória, tá bom? A gente faz mais 6 ATPs aí, então somando tudo, a gente dá um total de 38 ATPs aqui no total. Integração entre as várias vias metabólicas. Isso aqui é o ciclo de Krebs. Isso aqui eu nem coloquei o mapa metabólico todo para não assustar. Mas é errado a gente falar assim, eu preciso, meu metabolismo é muito lento, né? Eu preciso de acelerar meu metabolismo. Depende. Depende da direção que você vai acelerar ele. Você pode acelerar ele para um engordamento, porque são vias metabólicas, tá? Então, se eu desviar ele, por exemplo, para um armazenamento lipídico, eu posso piorar, ou eu posso acelerar uma quebra lipídica, aí tudo bem. Então, a gente tem que entender em qual direção a gente quer que isso aqui rode, e que rode perfeitamente para que a gente tenha um favorecimento do metabolismo energético, ou seja, que a bioenergética faça o que tem que fazer, que é produzir a nossa energia, tá? Então, estágios das extrações, olha só, gorduras, polissacarídeos, proteínas. O estágio final são os ácidos graxos, os estágios finais dos carboidratos ou polissacarídeos são as glicoses e os aminoácidos. Tudo isso corrobora para fazer acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs e leva tudo isso para a cadeia oxidativa, para a fosforilação oxidativa, para a gente fazer a nossa produção de ATP acontecer. Então, o ciclo de Krebs usa todos os macronutrientes, não só a quebra da glicólise, tá? Então, um zoom, isso aqui a gente já reviu, só para a gente localizar mais uma vez onde é que acontece. A glicólise está fora da mitocôndria, ela é anaeróbica, e o ciclo de Krebs já está na matriz, já está dentro da matriz, lembra da fotinho da mitocôndria, e a fosforilação oxidativa está na crista. Pronto, agora a gente já entendeu, já localizou aonde se processa cada momento, tá bom? Esses aqui são os complexos, né, que estão na crista mitocondrial, naquelas circunvoluções lá, os complexos que vão receber o NAD, que vão receber o FAD, que é o citocromo, né, o citocromo B, o citocromo o A3, tem a coenzima Q10. Então, assim, isso aqui a gente ouve falar o tempo inteiro, tá, gente? Isso aqui todo mundo que já estudou um pouquinho, então a gente que tem experiência com paciente, consultório, o paciente hoje em dia, ele tá querendo saber mais, entendeu? Ele não tá muito a fim de só ser remediado, não. Ele quer entender, ele quer melhorar, ele quer regenerar. Então, isso que eu estou chamando a atenção é para a gente entender melhor os mecanismos de base, entender melhor de engenharia, para a gente saber, olha, será que vale a pena repor uma coenzima Q10, né?
esse negócio existe mesmo? Onde é que está isso? Então está na crista mitocondrial, ela recebe elétrons do complexo 1 e do complexo 3, passa para o complexo 4, entendeu? E no final das contas, todo mundo aqui está sendo chupado, atraído pelo oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, para formar água e fazer o ATP. Rodar essa usina, essa turbina, que é a ATP sintase. Então, na hora da gente repor um NAD para um paciente, você sabe onde você está atuando. Você está atuando no complexo 1 da fosforilação oxidativa para produzir ATP no seu paciente. Olha que legal. Aí eu quero aumentar o nível de coenzima Q10 porque ela é aceptora, ela está recebendo muito elétron, tanto no complexo 1 quanto no complexo 2, e passando esse elétron para frente para poder produzir mais ATP. Então eu posso repor ela, eu posso favorecer a bioenergética, né? Então é importante isso daqui demais, tá? É importante a gente saber se situar para saber entender o que eu estou favorecendo e o que eu estou desfavorecendo. Então, dependendo do momento, a glicose vai ser usada para qualquer que seja a função. Isso aqui foi dado. E essa via aqui das pentose fosfato é uma via importante porque é a principal via de formação da glutationa. Tá? E a glutationa, como a melatonina, por exemplo, é uma molécula hiper importante. É uma molécula hiper importante porque ela é um cooler, ela é um resfriador, sabe? O cérebro aquece por produção de ATP, de superuso, e a glutationa e a melatonina são moléculas antioxidantes muito importantes e a gente pode repor a glutationa hoje em dia, entendeu? Então a gente pode favorecer esse cérebro para ele absorver todas as espécies reativas de oxigênio produzidas durante uma hiperatividade cerebral. Então isso é muito importante a gente conhecer essa via das pentose fosfato, porque é a via de fabricação do maior antioxidante cerebral, que é a glutationa, gente. E a gente repõe? A gente pode repor. E a gente também pode favorecer, tá? Só é importante que a gente conheça, para saber o que dá para fazer. Tá? Não dá para fazer muita coisa desde que você conheça. Então a via das pentose produz NADPH, que vai ser importante para fazer glutationa. Pronto, acabou. Gabaritou a prova, fechou. Entendeu? Então é isso que a gente tem que saber extrair de toda a bioquímica, tá? Tem que ser mais pontual. Então, glicólise, faz glicose 6-fosfato, vai para a via das pentose nesse slide aqui, para fazer glutationa, tá? Então, fabrica ATP, se for para a via da glicose, mas fabrica a glutationa. Então, NADPH é essencial para a síntese de glutationa, aqui estão as vias mais definidas. E agora vamos entrar no outro momento, que são as principais células do sistema nervoso central. Então, toda aquela preparação, né, da matéria-prima para bater na porta da célula, para ela abrir no momento certo e produzir o seu ATP, são essas células aqui que a gente vai estudar no próximo vídeo, na próxima aula, tá? São essas células que compõem a estrutura cerebral. A gente acha que o cérebro é composto só de neurônio, né? Não, mas tem várias parcerias aqui para que tudo funcione adequadamente, tá? Isso a gente vai fazer no próximo vídeo.